Então, vamos iniciar esta terceira sessão do Congresso Internacional da APSA, American Portuguese Studies Association. Estamos muito honrados pela presença de Dulce Cardoso hoje nesta sessão, onde vamos ter uma conversa informal entre a Dulce e Ricardo Vasconcelos, professor da San Diego State University. O formato será o seguinte, que Ricardo vai ah, levantar algumas perguntas, a Dulce vai responder, vamos seguir a conversa. Tem uma função question and answer aqui, se alguém mais tarde gostasse de ah, fazer uma pergunta mais tarde, podemos responder essas perguntas também. Temos mais ou menos uma hora e 15 em total. Então, eu dou a palavra para Ricardo e Dulce. Olá, bom dia. Muito obrigada. Bom dia à Dulce. Ainda bem que conseguiu ligar. Estamos sempre com esta dificuldade de não saber se vamos ter internet, se vamos ter, se o computador vai funcionar, etc. Mas com boa vontade estamos todos aqui, não é? Eu queria começar só por realmente agradecer à APSA, a organização destes eventos, a American Portuguese Studies Association. Todos estamos bastante tristes de não termos a nossa conferência habitual, mas é uma ótima solução podermos ter pelo menos estes eventos que lembram a todos a razão de ser da nossa atividade. E nesse sentido agradeço ao Rex em particular todo o esforço que tem tido, não só para organizar a conferência, mas para desorganizar a conferência, voltar a organizar estes eventos, propor outra conferência no futuro. Tem sido um trabalho incrível e é importante assinalá-lo, e como também é importante assinalar a contribuição e o apoio da Brigham Young University, da BYU, para estes eventos desta semana, não é? Então, obrigado por isso também. Falando agora diretamente com a Dulce e para toda a gente, e sobre a Dulce em particular, não é? Ela dispensa apresentações, mas vamos apresentar de qualquer maneira para qualquer pessoa que queira saber mais e não conheça tão bem. A Dulce nasceu em Carrasida de Anciães, em Trás-os-Montes, e muito cedo, o que aos 6 meses, foi para Angola, onde o seu pai já vivia, e aí passou a sua infância. Com a Revolução do 25 de Abril, a sua família deixou o que deixava de saiu do que deixava de ser uma colónia portuguesa e passaria a um país independente e regressou para um país que deixava de ser a metrópole e passava a ser o Portugal que mais ou menos conhecemos hoje em dia, excetuando talvez Macau, não é? E essa experiência acaba por inspirar a Dulce para escrever um dos seus romances mais conhecidos, O Retorno, que foi publicado quase 40 anos após essa ponte aérea entre a África e Portugal continental, à época, e que é o primeiro livro a receber o primeiro romance, o livro de ficção, a receber grande destaque, o primeiro romance a tratar deste tema e a receber um grande destaque. As obras de Dulce são várias, eu vou apresentar só algumas muito brevemente. O seu primeiro romance, na altura nas edições ASA, foi publicado, é O Campo de Sangue, esta já é a edição da Tinta da China. Os Meus Sentimentos, um outro livro também numa reedição, Os Meus Sentimentos. Eu não tenho o livro de contos Até Nós, não posso mostrar aqui, que era das edições ASA e que não se encontra, essencialmente, não é? O Chão dos Pardais, também um livro, um romance, perdão, da Dulce Maria Cardoso. Em 2011 publica precisamente O Retorno, de que vamos falar daqui a pouco, um pouco melhor, um livro para criança, um livro infantil-juvenil, a Bíblia de Loá, e tudo são histórias de amor, um livro de contos da Dulce Maria Cardoso. Recentemente, já em 2018, publicou o primeiro volume da Eliette, A Vida Normal, A Vida Normal, e que na capa não diz, mas no interior diz que é parte 1, e nós estamos todos ansiosos pelas partes subsequentes, não é? Vale a pena lembrar que alguns destes livros receberam prémios, como o Campo de Sangue recebeu o grande prémio da Acontece de Romance, Os Meus Sentimentos recebeu o prémio da União Europeia para a Literatura, Os Santos Pardais o prémio PEN Clube Português, que
Curiosamente, e se calhar eu estou enganado, o Retorno, que é uma obra absolutamente central da nossa maioridade democrática na literatura portuguesa, não recebeu nenhum destes prémios. Não recebeu o Prémio Especial da Crítica. Recebeu o prémio especial da crítica. Faltava-me essa informação. E o romance Eliette. E recebeu o PEN na versão inglesa. Uhum. A minha observação tem mesmo a ver precisamente com o reconhecimento em Portugal, não é? E a Eliette acaba de ser nomeada para o Prémio Fémina em França. Uhum. França que, aliás, condecorou a Dulce como Cavaleira das Artes e das Letras em 2012, não é? Uhum. Esta é a segunda vez que eu tenho o prazer de entrevistar a Dulce. Entrevistei em 2018, logo após publicar a Eliette, que eu tinha acabado de receber. E na altura a Dulce disse que já tinha escrito cerca de 1000 páginas e que percebeu que ainda não estava nem perto de acabar. Portanto, tinha que partir o projeto em vários, ou pelo menos mais do que um volume. E ficamos de falar depois de sair esse segundo volume, não é? Não sei o volume, mas já estamos aqui num mundo que aparentemente é totalmente diferente, quase parece que estamos a falar noutro planeta, e o próprio contexto português mudou radicalmente, não é? Então o que eu propunha que fizéssemos hoje era falar de 4 áreas em particular, muito brevemente, sobre o seu método de escrita, sobre o Retorno, sobre a Eliette e também um pouco sobre Portugal e o nosso mundo atual, o Portugal de hoje em dia e o nosso mundo atual. Então, antes de mais, obrigado por estar aqui. E como é que está? Como é que vai com esta pandemia, Dulce? Eu com esta pandemia vou bem, no que me diz respeito a mim na saúde. Infelizmente obtive familiares muito próximos, como a minha mãe, que que acabaram por ser infectados, não é? E que me alterou bastante e que me deu outra percepção da pandemia. Mas, independentemente de ter sido atingida, a pandemia mudou-nos, não é? Somos outros, há aqueles antes e depois, e somos outros. É curioso, quando eu acabei de escrever a Eliette, em 2018, eu brinquei com esse subtítulo, A Vida Normal, não é? Longe de imaginar que, passado 2 anos, a palavra que nós mais diríamos seria a normalidade, e a nova normalidade, e o regresso à normalidade. Só que em 2018 eu realmente já intuía, e não era só eu, penso que muitos de nós, que nós estávamos num projeto, estávamos numa mudança muito grande. E quando falo em mudança, refiro-me a uma mudança em relação ao paradigma daquilo que herdámos da sociedade do pós-guerra, não é? Das conquistas políticas, económicas, sociais, os direitos humanos e garantias. Nós, durante estes tempos todos, fomos dando como adquiridos e de alguma maneira íamos questionando, mas naquela doce certeza de que a coisa ia continuar. O que acontece é que eu acho que o corpo social tem o mesmo tipo de esquecimento que o corpo físico e, portanto, ao fim de 80 anos, não somos só nós que começamos a ter Alzheimer, mas a própria sociedade começa a esquecer. E, portanto, todo o horror da Primeira Guerra Mundial, dos fascismos do intermédio e do que deram depois à Segunda Guerra Mundial e que nos parecia impossível de repetir, ou de pelo menos acharmos interessante um regresso, começaram paulatinamente há coisa de uma década a ressurgir, não é? A ressurgir. E portanto, em 2018 eu pensei na vida normal exatamente para poder falar dessa mudança, porque me pareceu então que nós estávamos no olho de um furacão, assim, o centro do furacão é muito calmo, não é? Mas à sua volta os ventos já são destruidores. Só que aparentemente nós podemos continuar no centro do furacão a fazer de conta que ainda está tudo igual, que ainda nada mudou, e já está tudo a mudar. Passado estes 2 anos, claro que a vida normal é outra coisa, claro que a mudança é outra coisa, mas a pandemia, não é? Esta catástrofe que nos aconteceu,
veio demonstrar quão errado estava o nosso modelo. Portanto, na verdade, veio expor despoderadamente as fragilidades do nosso modelo, não é? E, nesse sentido, pega com a tal mudança e com a tal... os populismos estão a crescer, evidentemente, porque as pessoas estão amedrontadas, estão sem esperança. Os desempregados e os mal empregados, que sempre viveram mal, agora vivem muito pior. E todo o nosso modo de vida, que já era um pouco tonto, para não dizer muito tonto, se revelou completamente tonto. Esta questão do éramos felizes e não sabíamos, não é verdadeiro. Nós éramos infelizes e muitos de nós sabíamos que éramos infelizes. Talvez o que me impressione 2 ou 3 coisas na pandemia foi, a primeira coisa que notei foi a insuficiência da linguagem. É bem verdade que a linguagem anda sempre à frente ou atrás da vida. Quando se começou a falar da pandemia, eu reparei que todos nós começámos a usar metáforas, guerra, tsunami, para descrever o que aí estava, porque ainda não sabíamos nomear. Mas também nem tínhamos sequer a humildade de dizer isto é novo e nós não sabemos o que é que isto é. Não temos. A segunda coisa que me impressionou na pandemia foi a consciência de que estamos todos irremediavelmente ligados. O que acontece na China acontecerá em todo o mundo brevemente, e seja um vírus, seja outro fenómeno de outra natureza qualquer, e que as pessoas, em vez de perceberem isso, que a solução tem necessariamente de passar por ser global, não, cada vez acham que é possível enfeudarem-se no local, no nacional. Sim. Os nacionalismos. Ora, o que a pandemia demonstrou é que não há nenhuma solução, não é? Acho que está a cortar um bocadinho. A terceira coisa que me impressionou mas eles hoje estão aqui com uma obra aqui não sei onde e que raio de azar. Eu peço desculpa. Não tenho, por favor. Eu peço. Desculpa. A seguir serei eu ou o Rex que ficamos desconectados. Mas hoje está particularmente esquisito que eles começaram ali uma obra. Azar. A terceira coisa é pensar que quando tudo está em funcionamento, quando um carro está em funcionamento, é difícil pará-lo, não é? Mas uma vez que a pandemia já nos parou, então por que é que nós não aproveitamos isto para construir, não é, melhor? Por que é que nós não aproveitamos a desgraça que nos aconteceu para pensar no tal novo normal em circunstâncias diferentes e não estamos sempre a pensar em regressar à nossa normalidade, à tal normalidade perdida. E pronto, depois tenho mais coisas a dizer da pandemia. Não, já nos está a falar de muito mais coisas do que da pandemia e então, começando um pouco por aquilo que eu pensava falar no fim, mas vamos seguir este fluxo muito mais natural. E já que começou por falar da Eliette, da vida normal, eu quase queria perguntar precisamente, afinal, o que era a vida normal, porque nestes momentos já precisávamos de saber o que era a vida normal, não é? Mas o livro acho que é também uma radiografia importante à sociedade portuguesa contemporânea, focando-se em 3 gerações de mulheres, mostra também a evolução da vida da sociedade portuguesa em relação à emancipação da mulher, mostrando as 3 gerações, da avó até às filhas, não é? E sobretudo a Eliette, que nasce no 25 de Abril e que chega à idade adulta e que está presentemente nos seus 40 também a levar a sua vida normal, não é? E é uma reflexão sobre as múltiplas solidões da nossa sociedade atual, porventura exacerbadas agora nesta pandemia, as estratégias e as armadilhas para ultrapassar essas
essa solidão com o Facebook, o WhatsApp, o Tinder. Eu queria ler uma passagem do livro, talvez para se ouvir as suas palavras também escritas, não é? Vou ler uma passagem do livro que diz: o telemóvel assinalou a recepção de uma mensagem. Era o Jorge a querer saber notícias da avó. A avó está a perder o juízo. Escrevi no ecrã brilhante do telemóvel, mas apaguei logo de seguida. Escrevi: tenho saudades de ser jovem no verão, sem saber de onde me tinha surgido aquilo. Reli a frase, apaguei-a, gostava dos ecrãs dos telemóveis, da existência de sítios onde as palavras podiam ser tão facilmente destruídas como criadas, sem deixar marcas, sítios brilhantes, impolutos, sem riscos, nem rasuras, nem memórias, onde era possível recomeçar. Escrevi: ligo-te quando sair de casa da minha mãe, e enviei a mensagem. 2 risquinhos azuis confirmaram que o Jorge tinha visto a mensagem. Recebi um ok e um sorriso, escolhi um coração para lhe enviar de volta, mas a mamã distraía-me com a publicidade que tinha acabado de tirar da caixa do correio. Vou ter de comprar um medidor de tensão arterial destes, e o coração ficou esquecido nos rascunhos. Então, até que ponto é que este celular, telemóvel, tomou conta do nosso inconsciente? Até que ponto é que tomou conta da nossa linguagem, substituindo as palavras pelos corações icónicos? E que, ao mesmo tempo, nesta passagem, na sua virtualidade, eles acabam por ser silenciados pelas necessidades dos corações propriamente ditos, como é o coração da avó, que precisa de um aparelho para medir a tensão arterial. Pois, isso é que tem a ver com o avanço tecnológico, não é? Em que a tecnologia está a avançar cegamente, sem que esteja a produzir pensamento que se associe a isso. Portanto, de alguma maneira, a internet, ou o telemóvel, ou o que for, que é apenas, não é bom nem mau, é um instrumento, é um aparelho, no caso do telemóvel, uma vez que não tem o pensamento associado, passa a ser um problema, porque o estamos a usar menos bem, ou porque até se está a virar contra nós, não é? Eu tenho-me preocupado imenso com o avanço tecnológico, porque acho que, claro, que nos manteremos os mesmos naquilo que diz respeito à condição humana, o amor, o ódio, a dor, a morte, o medo, todas essas características que comumente associamos à condição humana, mas também acho que as circunstâncias em que as expressamos e em que as mostramos não mudam as características essenciais, mas mudam-nas de forma conjuntural, não é? E, portanto, o que a tecnologia tem feito é tornar, por exemplo, imagina, o problema da comunicação, não é? Comunicação, nós nunca tivemos tão ligados uns aos outros, mas nunca tivemos tão sós. Porque talvez a comunicação através dos aparelhos não seja tão eficiente, talvez os corações, ainda que bonitos e cada vez mais encarnadinhos, etc., não substituam a presença real. Ou talvez substituam, mas nós ainda não saibamos isso e, portanto, ainda estamos presos a um modelo anterior. Nós precisamos desesperadamente do contacto com o outro, da conexão com o outro, não é? Nas aldeias, quando nós, quer dizer, já para não falar nas tribos, mas nas aldeias o coletivo era muito presente, era quase tudo coletivo. Havia não só o trabalho, as vindimas, as ceifas, tudo isso que era em grupo, não é? Que umas famílias iam ajudar as outras, como a vida privada, os namoros, tudo isso era feito, as pessoas iam à missa, a missa tinha um papel muito importante, conheciam-se no adro, dançavam nos bailes, era tudo uma experiência coletiva. Saindo das aldeias para a cidade, isso diminuiu drasticamente, mas ainda havia experiências coletivas, por exemplo, o cinema, que aliás tinha aqui, e também possivelmente nos Estados Unidos, 2 ou 3 intervalos, onde as pessoas conviviam e também aproveitavam, lá está, para estreitarem os laços sociais. Depois passámos para a televisão, que já era um núcleo, já era a família e já não tinha a ver com esta experiência coletiva, mas ainda era um coletivo. E de repente temos
um telemóvel, não é? Temos um ecrã e estamos completamente sós na nossa experiência de usufruto, quer de um filme, quer de uma notícia, etc, etc. Portanto, foram-se perdendo as tertúlias de café, foram-se perdendo todas, até os funerais, por exemplo. Os funerais agora são completamente escondidos, a morte é completamente escondida, com horários muito reduzidos de velório do corpo. Portanto, tudo isto nos torna cada vez mais sozinhos. A tecnologia, neste caso estou sempre a falar da internet, também nos mudou substancialmente noutra coisa, que é na memória. A escrita foi a primeira invenção que nos libertou muito a memória, não é? Porque ao escrevermos começámos a esquecer-nos, porque já estava escrito e nós não precisávamos de manter aquilo na nossa cabeça. Neste momento nós temos o Sr. Google e, portanto, qualquer um de nós, como é que se chama o ator? Como é que é aquilo? Portanto, temos a segunda grande invenção contra a memória. A terceira é que, por exemplo, nós neste momento temos uma obsessão de registro. Nós vivemos para registar a nossa vida de uma maneira, eu penso que até é mais para mostrar aos outros nas redes sociais do que propriamente nos mostrar a nós, porque nós raramente, ou seja, temos muita dificuldade ao acesso a esse registro, não é? Muitos de nós tiramos fotografias e fazemos filmes e depois nunca mais os vemos, nem sabemos em que disco está, em que pasta está. Portanto, acho que é mais uma espécie de registro para o outro, para comunicarmos com o outro, sendo que nós também não fomos feitos para comunicarmos com milhares de pessoas ao mesmo tempo e estarmos a receber as opiniões deles ao mesmo tempo, não é? Nomeadamente os gostos. Aliás, é o que está a acontecer neste webinar, com milhares de pessoas neste momento a acompanhar e a seguir, com perguntas daqui a pouco. Exatamente. Estou a dizer isto a brincar, porque ao mesmo tempo, claro, obviamente há o outro lado não é? de podermos comunicar todos. Essa é a grande vantagem, é que também podemos descobrir mais facilmente um dador de medula óssea, podemos estar aqui, apesar da pandemia, todos a conversar. Claro que há vantagens, e por isso é que eu digo, a tecnologia não é boa nem é má, mas não, sem pensamento associado, aparentemente está-nos a tornar mais sós, não é? Claro que é maravilhosa. Eu creio que na Eliette a tecnologia ajuda muito a própria Eliette a subverter, a minar um tipo de vida e um estilo de vida que era a vida normal, não é? Precisamente a tal vida normal, mas que eu julgo que tenta ser de alguma maneira representativo ou tenta dar aludir à vida das mulheres na sociedade portuguesa nos últimos 40 anos. Eu gostava de ler também mais um excerto sobre a própria... sobre a mulher portuguesa nos últimos 40 anos, neste caso a Eliette, mas eu julgo que é muito mais do que sobre ela, e queria ouvir depois a sua opinião, mas diz assim: não, a doença da avó não seria furacão nenhum, nem eu daria cabo da minha vida. Tinha passado os últimos 20 anos perdida de mim, atarefada com o crescimento das miúdas. Primeiro a Márcia, depois a Márcia e a Inês. Cheguei a juntar fraldas das duas, aproveitava os fins de semana para fazer as camas de lavado e as 4 máquinas de roupa. Isto para não falar das camisas do Jorge, que precisavam sempre de um jeitinho. Tinha passado os últimos 20 anos perdida em maus empregos, filas de trânsito e supermercado, a deixar-me engordar nas ancas, a desleixar a pintura do cabelo, a gastar os fins de semana no sofá, enfiada em fatos de treino Nike e Avidas, a comer chocolates das promoções Pague 2, Leve 4, a adormecer a meio dos filmes. Tinha passado os últimos 20 anos perdida das modas que via nas montras. E saltando um pouquinho, tinha passado os últimos 20 anos com a minha vida suspensa. E agora que a podia retomar, agora que eu podia concentrar-me nos meus planos, porque os 40 eram os novos 30 ou até os novos 20, agora que eu ia experimentar os famosos brunches de que falava a Milena e beber mojitos ao pôr do sol, como se nunca anoitecesse, agora que me decidira a aprender aromaterapia e mandarim para vender casas às chinesas, corrigir a postura corporal e plantar salsa, alecrim e cebolinho nos canteiros que ladeavam a arrecadação,
A avó não podia estragar os planos. A avó sempre poupara a sua única neta, que tanto amava, e iria continuar a fazê-lo. Então, para a mulher portuguesa dos últimos 40 anos, a vida normal é a vida suspensa? Sim, quer dizer, não é só para a portuguesa, talvez a portuguesa, como teve a longa ditadura salazarista, não é? A coisa seja mais complicada. Mas para as mulheres em geral, e se voltamos à questão do feminismo e do género, evidentemente que a vida é mais facilitada do outro lado. As mulheres fizeram o que eu penso ser um mau negócio, porque assumiram que foram trabalhar, tiveram empregos fora de casa e rendimentos, e isso é muito bom, mas não souberam negociar a vida doméstica. E, portanto, como não souberam negociar a vida doméstica, acumularam o emprego fora de casa e a responsabilidade de também providenciar o dinheiro, mas depois chegavam a casa e estava mais ou menos tudo na mesma, porque ainda são trabalhos delas. Claro que aqui há uma caricatura da vida da Eliette, nem todas as mulheres são assim, mas atrevo-me a dizer que muitas serão, e há sempre um momento em que, ao princípio está-se muito ocupado, tem-se filhos pequenos, o tempo não chega para nada, não é? E de repente, quando os filhos crescem e já não precisam tanto, quando o marido já não precisa tanto, já está mais seguro na sua vida profissional, ou no caso do Jorge, mais interessado a caçar pokémons. Quando tudo isso acontece, inevitavelmente fazemos balanços, não é? A meia-idade, não é? Os 40 e tal anos também serve para isso, é dizer, então, mas que raio de vida é a minha? E depois aqui é que vem o engano, é que aparentemente nós passamos a achar que temos uma arma, que é o telemóvel, não é? Que nos traz as soluções todas, não só da receita para emagrecer, como da meteorologia em Tenerife para as férias, mas também como na possibilidade de conhecer outras pessoas e termos novas vidas, não é? E tudo isto parece... Eu estava um bocadinho a dizer outra coisa, que era... A memória neste momento, eu não acabei depois dessa parte da memória, porque a memória também está agora muito diferente, é porque a memória sempre foi registada acima de tudo através do sentido que nós temos, que é mais forte, que é a visão, não é? Portanto, a visão é que nos constrói histórias e que nos faz fazer a nossa própria história. E neste momento nós, além dos olhos, que é digamos, o sentido com que nós mais rapidamente apreendemos a realidade, o mundo, nós temos uns olhos que carregamos na mão, que é o telemóvel, não é? Temos uns olhos mais abaixo que carregamos na mão, que é o telemóvel. E esses olhos mais abaixo, portanto, eu diria que não são os olhos, é um cérebro, porque aquele pequeno instrumento tem a nossa vida toda. Tem a nossa vida toda, tem as nossas preocupações, os e-mails que temos que mandar, os contactos todos têm isso tudo. E, portanto, é estranho sentirmos essa solidão que muitos de nós sentem quando tem aquela arma tão poderosa, tão pequenina, que nos põe em contacto com todos. E a Eliette, coitadinha, lá foi ela experimentar o seu caminho, não é? Como muitos de nós fizemos, ou fazemos, ou estamos a fazer neste momento. Fazemos. O livro também, ou grandemente, faz uma reflexão, em minha opinião, faz uma reflexão sobre a identidade nacional. Não é apenas a Eliette, não é apenas, sem desprezo pela... Mas não é apenas o mundo da Eliette, nem é sequer o mundo só das mulheres do período da democracia portuguesa. Eu acho que é o próprio país que acaba por estar ali em jogo, pelo menos em algumas passagens. Eu estou a ler passagens porque a Dulce disse, eu não gosto nada de ler, estou eu a ocupar o seu lugar de fala. Eu não gosto de ler porque eu tenho esta voz rouca e depois, além disso, tenho outra coisa, eu leio muito depressa. Normalmente, quando eu leio em diagonal. E para ler normalmente, então é mesmo difícil para mim. Por isso agradeço muito, Ricardo. Já ficamos satisfeitos que a Dulce tenha escrito, não é? Então, exato, eu escrevo e chega. Fazendo a sátira pessoal, eu vou ler uma pequena passagem. Quando eu leio, eu sinto-me um bocadinho ridículo, mas vou explicar porque daqui a pouco. Eu li esta passagem em voz alta à minha mulher, que se riu imediatamente,
e acho que vai ficar claro. Tem a ver com o Campeonato da Europa, quando Portugal ganhou o Campeonato da Europa à França. E pronto, vou ler a passagem para não, ninguém quer ouvir a mim. O álcool, em vez de me ir anestesiando, aguçava-me os sentidos, dando-me uma aflitiva consciência de mim. Bebi mais. Se eu não conseguia sentir como os outros, ser como os outros, então que me apagasse, que deixasse ouvir as vozes excitadas dos comentadores. Portugal é campeão, hoje fez-se história, com H grande. Hoje fez-se história, que deixasse de ver o Jorge com o comando na mão, a puxar a emissão novamente atrás para ver outra vez o golo. Que não ouvisse dizer, vejam a pinta com que o Éder se livrou do Koscielny. É o maior. Olha-me só o remate do homem. O Lloris, guarda-redes da França, não tinha hipótese. Mas o álcool não me apagava. E eu continuava a ver as imagens de portugueses felizes pelo mundo fora. Milhões de portugueses vingados de séculos de humilhação pelo golo do Éderzito. A avó tinha razão. Portugal já não era um país pequeno. Havia portugueses espalhados por todo o mundo, a surgirem por todo o mundo, como se tivessem estado escondidos e agora aparecessem aos magotes por todo lado. Portugal já não era um país pequeno. Que o dissessem os velhos desdentados com as bochechas pintadas de verde, esperança, das cruzadas e do vermelho do sangue derramado nas terras do vasto mundo. Os valentes e imortais com as t-shirts falsas da seleção porque não havia dinheiro para comprar as t-shirts oficiais. Os que se embebedavam no Marquês de Pombal com a cerveja comprada ao desbarato nas lojas dos indianos, descobertos pela Armada de Vasco da Gama. Portugal já não era um país pequeno. Que o dissessem os que não se cansavam de gritar o orgulho de serem portugueses, os que continuavam o grito começado por Afonso Henriques, o grito que espetou lanças em África e cravos nos canos das metralhadoras, que matou reis e ditadores, que expulsou celtas, visigodos, romanos e espanhóis, que forrou igrejas com o ouro do Brasil, que queimou hereges, que dobrou o cabo da Boa Esperança, que traficou escravos, que assinou Tordesilhas, que construiu pontes e mosteiros, que ofereceu chá e bombaim à Inglaterra e tulipas à Holanda. O grito dos filhos do esplendor de Portugal, que o dissesse eu, que não sabia ser feliz, no dia que todos estavam felizes. Ganhamos, caralho. Então, a minha pergunta é, o que é preciso para Portugal ultrapassar esta bipolaridade nacional entre o mito do excessivamente grande, que continuamente retorna, não é? De Portugal não é um país pequeno, e a hiperconsciência da pequenez, que parece que atormenta também tanta gente. Pois, essa é uma característica que eu acho portuguesa. Eu acho que nós somos relativamente esquizofrénicos, porque não sabemos ser medianos, ou seja, ou somos os maiores, e somos os que demos mundos aos mundos, os campeões europeus, etc., ou então não prestamos para nada. E em relação aos outros povos também, ou somos muito melhores que eles, ou somos muito piores que eles. Portanto, a paridade para nós não é? É um conceito difícil. Eu acho que nós somos um país com algumas idiosincrasias, como todos, mas as nossas talvez sejam mais dramáticas. Por um lado, eu acho que ainda não há nenhum português que não se sinta mutilado, ainda que possa não ter consciência disso. Eu acho que não há nenhum português que acredite, que acorda, vai tomar banho e diz, ai meu Deus, tínhamos um império. E agora estamos aqui neste retângulozinho que até tem assim o formato de uma urna, não é? Ali uma urna ao pé do mar. Não acho que não é consciente, mas na verdade, no subconsciente, no inconsciente está lá isso. Porque nós ainda, há muitos de nós vivos que cresceram com a ideia do império, não é? Com a ideia de era o país, era o império onde o sol não se punha, não é? E isso... Essa passagem de Portugal não é um país pequeno, que aliás também é referida no retorno, fazia parte da escolaridade do período colonial, mas continuou... Exatamente. Eu ainda estudei com um mapa desses na sala. Do Portugal não é país pequeno. E eu ainda hoje penso que os meus problemas geográficos, de orientação e de geografia, têm a ver com isso. Porque Portugal não é um país pequeno, o mapa Portugal não é um país pequeno, era um mapa
que apanhava a Europa toda com os quilómetros das possessões coloniais portuguesas. Portanto, Portugal ia de onde é, não é? Até praticamente à Rússia. E, portanto, França, tudo isso era nosso, não é? E isto quer dizer, há um torcer da realidade, há um nacionalismo que é muito perturbador. E por isso Portugal nunca mais perdeu os portugueses, mesmo, como eu digo, não é consciente, mas nunca mais perderam esta ideia de grandiosidade. Depois ainda veio o Fernando Pessoa com o Quinto Império, e ainda veio o Dom Sebastião, o Desejado, etc. E, portanto, estamos sempre fadados para grandes coisas, mas depois a nossa realidade não é grande coisa, não é? Somos um país com parcos recursos, um país pobre, e, portanto, não joga bem uma coisa com a outra. E este romance, ainda que é acima de tudo sobre a vida privada, mas é emoldurado pela figura do Salazar, não é? Eu ia falar disso, porque começa e acaba este primeiro volume com a descoberta pela Eliette, de que Salazar está muito mais próximo Eu não queria dar um spoiler, não é? Mas está muito próximo da sua vida pessoal, e então a pergunta é essa. Portugal ainda não conseguiu sacudir a figura do Salazar, não é? E se calhar até pensando no próprio retorno, há uma passagem em que diz que o Sr. Belchior diz que os contentores são as sobras do Império, não é? Os contentores que voltaram de África e que são colocados junto ao padrão dos descobrimentos. Não deixa de ter piada que estejam a apodrecer no mesmo sítio onde o Império começou. Alguma coisa isto quer dizer, alguma coisa devemos aprender com isto. Tudo na vida tem os seus porquês. Então, o que é que se deve aprender? O que é que Portugal ainda não aprendeu? E se calhar até uma pergunta de uma forma um bocadinho mais, não digo pessoal, mas se calhar outra maneira de a perguntar é: o que é que as gerações subsequentes podem fazer para não serem apenas sobras do Império? Bem, nós cada vez vamos sendo menos sobras do Império, porque o tempo a passar também nos afasta necessariamente, nos dá outra perspectiva, e em Portugal tem-se feito um grande caminho para dar voz antes havia só uma narrativa, que era a narrativa do colonizador, do vencedor, e agora não, e agora está a começar a existir a narrativa do colonizado. Portanto, agora já não há só o Museu da Descoberta, que agora está aqui esta polémica, mas daqueles que estavam lá, não é? Eu não digo que foram descobertos, ninguém é descoberto, aqueles que estavam lá. E, portanto, isso vai alterando a nossa identidade e a nossa perspectiva dessa identidade. Eu estou esperançada, eu acho que nós fizemos um longuíssimo caminho. Quando eu cá cheguei a Portugal em 1975, Portugal era a coisa mais terrível, mais triste, mais acabrunhada, mais conservadora, e neste momento temos um país que foi dos pioneiros na aceitação legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que temos uma legislação muito avançada em termos de prevenção da discriminação, ainda que depois efetivamente não seja cumprida, mas temos pelo menos os princípios. Tínhamos umas taxas horríveis de mortalidade infantil e neste momento somos quase um exemplo. Portanto, nós em 40 e tal anos nós evoluímos imenso, e isso dá-me esperança, torna-me uma otimista. Portanto, eu acredito. Aliás, todo o meu trabalho, apesar de parecer ser muito duro e muito pessimista, eu acho que o meu trabalho tem sempre um ponto de vista redentor. Eu não me interessa a desgraça pela desgraça, o sórdido pelo sórdido. Quer dizer, interessa-me o que é que nós podemos fazer disso para fazer melhor. Eu não acredito na literatura como uma literatura de mensagem, de autoajuda, etc. Mas acredito que a literatura, que a ficção, pode apontar caminhos. Eu acho que a ficção, e isto também é importante dizer em relação a qualquer romance, acho que a ficção está em perigo.
Não só estão em perigo os valores democráticos com os tais populismos, mas está a ficção em perigo. Eu, quando cresci, os romances, todos diziam qualquer semelhança com a realidade, não é? É pura coincidência. Portanto, dava-se um enorme, a superioridade, o interesse era a da imaginação. E agora, na maior parte dos romances, diz baseado em factos reais. E se o romance não diz baseado em factos reais, vai-se à vida do autor e da autora, e a autora diz, sim, eu vivi isto, sim, eu fiz aquilo. Então isto é muito perigoso do meu ponto de vista, por uma razão muito simples, porque a ficção, a imaginação, aponta-nos sempre para o futuro. Os factos reais, e o baseado em factos reais, prende-nos ao passado, não é? E a ficção está muito perigada por isso. Eu acho que começou pela televisão, começou pelo cinema em propostas artísticas como as do Truman Show, por exemplo, que era já uma personagem que vivia num reality show, e depois começou pela televisão, que nos serve diariamente horas e horas e horas de espetáculos da realidade, e agora é como se a arte, quer a literatura, quer o cinema, quer o teatro, também precisasse desse excesso de realidade. E não nos enganemos, a realidade é sem dúvida, é indubitavelmente mais rica que qualquer ficção, porque a realidade dispensa qualquer lógica. Mas essa realidade dos programas também não é exatamente a realidade de fora da televisão, não é? Não é. É aí que está o problema, é que essa não é a realidade, e mesmo que a realidade seja por si só a mais rica, ela tem de ser tratada. E a melhor maneira de contar a verdade é inventar a melhor mentira que a sirva. E, portanto, é inventar a melhor ficção. Eu, quando a Dulce disse que achava que a ficção estava perigada, eu pensei que ia falar também da questão da pós-verdade, porque a Dulce tem formação jurídica, não é? É verdade, exerceu advocacia. Como ficcionista também estabelece outro tipo de contratos, os contratos de suspensão de descrença, por assim dizer, mas agora tem esta espécie de rivalidade com a pós-verdade, não é? Em que todos estamos a lidar, que é um fenómeno muito diferente, obviamente, mas é um fenómeno em que as pessoas optam por fingir que acreditam naquilo que não acreditam, apenas para poder apoiar a sua tribo, as suas pessoas, etc. Como é que vê esse fenómeno e na sua relação com a ficção? Eu vejo com apreensão, naturalmente, não é? Primeiro, quer dizer, eu sempre achei que a verdade é um bem muito raro, porque é sempre um meio caminho entre uma perspectiva e outra, não é? Nós podemos estar a ver os dois a mesma coisa e a relatar essa mesma coisa, e estamos a ver coisas completamente diferentes e estamos os dois a ser verdadeiros, ainda que para o outro estejamos a faltar à verdade, porque cada um viu só uma coisa. Mas pronto, tirando esta parte filosófica, a verdade, o que acontece é que havia uma maneira tradicional de ganhar legitimidade, de ganhar poder. E as redes sociais vieram alterar isso completamente. Havia um intermediário, que eram os jornalistas, ou os professores, ou os escritores, etc., que as pessoas acreditavam que aqueles intermediários nos davam conta do mundo de uma forma filtrada, mas benéfica, porque nós não podemos ter acesso a todas as verdades. A verdade é sempre uma edição, parte sempre de uma edição, não é? E, portanto, nós acreditávamos que aqueles editores, fossem eles professores, jornalistas, escritores, políticos até, estavam a editar a realidade de uma forma honesta e estavam-nos a dar a nata das natas daquilo. Neste momento nós perdemos completamente a confiança nos intermediários. E também tivemos a ideia que com as redes sociais qualquer um pode ser esse intermediário. Portanto, porque agora já não interessa tanto o que eu digo, interessa o número de pessoas que querem ouvir o que eu digo. Portanto, se uma pessoa me quer ouvir dizer a Terra é plana,
E se 1 milhão de pessoas me quer ouvir dizer que a Terra é plana, a Terra para aquele 1 milhão de pessoas passa a ser plana, não é? E, eventualmente, o primeiro que tem os interesses mais obscuros em dizer que a Terra é plana, ganhará com isso, mas os outros não. Os outros já estão, porque nós somos animais de pertença, não é? E somos animais de pertença, e como é que se faz a pertença? Faz-se numa coisa muito simples, que é o nós e eles. Nós só conseguimos ser pertença se criarmos um grupo que se opõe ao outro. E, portanto, se temos 1 milhão a acreditar na Terra plana e nós estamos contra não sei quantos milhões que acreditam na Terra redonda. E isto faz-nos pertencer. Agora, isto é uma maneira de como funciona, penso eu, que as pessoas não são todas tontas, como é que caem nestas falsas notícias e nesta... Agora, há outra parte que é o aproveitamento económico e político que se faz disso. Mas isso sempre soube, não é? Um povo ignorante é um povo mais facilmente manipulável. Portanto, evidentemente que, por exemplo, agora nos Estados Unidos, nessa desgraça que calhou acontecer com o presidente eleito, quanto mais ignorantes forem as pessoas, mais ele estará à vontade, não é? Claro. E isto faz pensar também que que há essa diferença fundamental entre esse contrato de descrença, de suspensão da descrença para se poder acreditar na ficção, e agora esta espécie de acordo na dissimulação, não é? Em aceitar-se, não é assim, mas vamos fazer de conta todos, não é? Isso parece muito evidente. Agora fez-me pensar numa outra coisa relacionada com o retorno, quando falou aí em particular da capacidade de tornar o outro realmente como uma pessoa essencialmente diferente, por exemplo, e não fazer parte do seu grupo, do grupo a que pertence. Obviamente no romance O Retorno isso está muito, muito claro, sobretudo em termos de questões raciais, mas não só, não é? Aparecem vários níveis, entre brancos e negros em Angola, mas depois também entre retornados e continentais, dizer, no continente, não é? Depois do retorno. Eu vou ler uma passagem muito curta, diz uma citação que diz: o problema é que eles não têm cabeça, eles são os pretos. Os que conhecemos e os que não conhecemos, os pretos. A não ser que se queira explicar o que são. Aí é o preto. Esse uso do singular é fundamental, não é? Porque parece aludir à percepção de que se está a falar quase não só de uma pessoa diferente, mas de uma espécie diferente, não é? O seu livro visava realmente, pensando nesta relação racial em África, mas também pensando no retorno e na maneira como o retornado é visto depois no continente. O seu livro procurava fazer ao mesmo tempo uma denúncia do racismo no espaço colonial e uma denúncia de qualquer forma de outrar outros grupos sociais. O meu livro começou por querer ser, acima de tudo, o registro, mais uma vez, porque eu acho que a história também serve para isso, para nós aprendermos o que aconteceu, para percebermos quão mau foi aquilo e para não repetirmos. Portanto, o meu livro primeiro começou por ser um projeto pessoal, eu vivi aqueles acontecimentos, de alguma forma foi por causa daqueles acontecimentos que eu decidi que queria ser escritora, aos 11 anos, portanto devia-me isso, e depois demorei 30 e tal anos a escrever, escrevi outros romances antes, e a ideia era fazer, a proposta que eu tinha para o retorno era a proposta do luto, ou seja, da perda. É um livro sobre a perda e sobre as fases do luto que uma perda determina. Tanto faz uma perda de uma pessoa que nós amamos, só que a perda de um país ou de um tipo de vida é muito mais complicada, porque a maior parte das pessoas não perde países. E eu perdi de facto um país, um modo de vida, porque aquela Angola colonial, que era onde eu cresci, não deveria ter existido, não tenho a mínima dúvida sobre isso, mas é impossível tornar a existir, e ainda bem. Só que eu calhei ter as minhas memórias lá. Eu calhei ser criança lá. Portanto, eu fiquei órfã, não é? Eu fiquei órfã.
quando me perguntam se em Angola havia esse racismo de se falar do preto, eu digo sempre, em Lisboa, em 2020 há racismo. Ou seja, porque é que numa situação em 1975, numa situação por si só já gravemente desfavorecida, que é com uma situação de poder colonial, não haveria racismo? Claro que há racismo. Sim, Claro que havia racismo. E, portanto, o que eu quis foi dizer isto passou-se assim, isto foi assim, mas depois também, acima de tudo, o que eu quis, e por isso continuo a falar da questão redentora, é que isto não tem de ser assim. Cabe-nos a nós que isto não continue assim. Não é? Há uma coisa que me preocupa muito. Eu, quando fui a um festival no Canadá, em Toronto, o moderador disse que o livro nunca seria publicado no Canadá, porque era um livro racista. E depois eu perguntei porque é que o livro é racista, e ele diz, porque cada coisa que eu devo dizer sobre um negro, ele diz que eu devia fazer uma nota de rodapé a dizer isto é errado. E que cada vez que há uma afirmação contra um negro, eu devia ter uma personagem a defender e a dizer não, isto não pode ser. Isto também me preocupa muito, não é? Este paternalismo com que agora a literatura começa a ser tratada e o leitor preocupa-me muito, 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 muito. Eu não sei, eu escrevi... O leitor, não é? Tem que haver um espaço para a inteligência do leitor. Não, mas é que aparentemente passa a não ser permitido. O moderador disse à frente de toda a gente e foi escrever no Twitter, era um livro que eles estavam a trabalhar com a versão inglesa, com a versão publicada no Reino Unido, e disse, é um livro que nunca seria publicado aqui no Canadá. Isso é publicado, entretanto está nos Estados Unidos, não é? Eu adquiri aqui, compro, não é? Então... Sim, mas não com uma chancela norte-americana, é inglesa. Mas eu estou a falar do Canadá, não estou a falar dos Estados Unidos, mas também me preocupa este protecionismo, não é? Esta ideia de, por exemplo, nós não podemos falar, eu sendo branca, heterossexual, não posso falar como um negro ou homossexual. Esta questão que veio do Brasil, do lugar da fala, não é? Esta questão de que se fala de um conflito rássico, como no Retornar, eu tenho que fazer não sei quantas adendas para dizer que está errado. Isso preocupa, isso preocupa. Em todo caso, no Retorno, o que tem é precisamente o contrário. É a voz de um filho, de um colono, que está a apresentar a perspectiva de alguém que acabava por ser criado num contexto com determinada visão do mundo que era racista. Exatamente. Se nós não entendermos qual era a perspectiva que um racista acreditava, então não vamos entender nada, não é? Exatamente. Nem o vamos evitar no futuro. O mais grave é isso. Isso é muito diferente de propagar um ideário racista. Evidentemente. Eu não quero alargar aqui demasiado, eu tinha mais 2 ou 3 perguntas. Uma delas que me fez pensar, ainda há bocadinho, é na questão dos refugiados. Obviamente o contexto dos retornados, e a palavra teve muitas conotações ao longo do tempo, mas tentando usá-la sem qualquer espécie de conotação, o contexto dos retornados não deixou de ser um contexto de refugiados, embora um muito particular, de alguém que voltava a um país que pelo menos legalmente No entanto, hoje em dia, a crise dos refugiados está provavelmente no seu auge. Refugiados desde aqui, eu estou junto à fronteira com o México, desde a fronteira entre os Estados Unidos ao México, obviamente no caso europeu, refugiados que tentam alcançar a Europa através do Mediterrâneo e não só. Como é que morrem. E que morrem, não é? Como é que vê esta situação? Obviamente com desconforto, imagino, mas como alguém que teve uma experiência de deslocalização, que não tinha um destino óbvio, não tinha um lugar óbvio para onde ir também, como é que assiste a este fenómeno à realidade dos refugiados atual e à maneira como os países têm tratado? Por um lado, eu acho que são realidades completamente diferentes, porque eu tinha uma nacionalidade portuguesa e voltava, e na verdade fui maltratada por outros portugueses, mas havia acima de tudo, um direito de cá estar e uma pertença, mesmo que depois tivéssemos sido os retornados, em geral, mal recebidos. Portanto,
é uma situação muito diferente. Claro que há o desenraizamento, claro que há a mágoa de não ser aceite, claro que há a dificuldade económica. Eu também andei nas filas da Cruz Vermelha e da Caritas para pedir roupa, das comidas. Posso se calhar dizer o seguinte, o fim do livro fez-me pensar nisso especificamente, o fim do retorno, porque diz especificamente, um avião risca o céu a direito, silencioso, como um giz preguiçoso nas mãos invisíveis de Deus. Noutro tempo, eu ter-lhe-ia respondido daqui de baixo, talvez ainda responda. Noutro tempo, ter-lhe-ia escrito, talvez ainda escreva, em letras bem grandes, a todo o comprimento do terraço, para que não possa, esse avião, deixar de ver. Eu estive aqui. Essa questão de como é que se pode escrever no terraço com letras bem grandes para que os aviões que passam por cima olhem, é muito idêntica, não é? Exatamente, não, mas enquanto um dos humanos tiver fome, não tiver casa, e já para não falar nos casos obscenos das crianças a morrer no mar Mediterrâneo, como se vê nas imagens, dos mexicanos a serem, muitas vezes também a morrerem a passar a fronteira, etc. E de todo o mundo, estamos a falar destes dois, mas em todo o mundo há, evidentemente que nós falhamos como humanidade. Isso parece-me óbvio, não é? Enquanto houver isso, nós todos falhamos. Nós todos falhamos. Como é que isso se faz? Faz-se com uma mudança radical de paradigma. Eu acho que, mais uma vez, daquele olho do furacão, mais uma vez da pandemia, nós teremos de caminhar cada vez mais para soluções globais. Teremos cada vez mais de abandonar os países, a ideia de país, de nação, pertence aqui, pertence acolá. Nós temos aí um grande inimigo, que são as alterações climáticas e é o desgaste enorme do planeta. E que isso também nos vai fazer mover muito rapidamente mais as zonas não desertificadas. E, portanto, tudo isso nos vai fazer muitos de nós que não nos imaginávamos refugiados e em busca de vidas melhores. Portanto, o que acontece ao outro hoje é possivelmente o que vai acontecer a uma maioria de nós daqui a umas décadas. E cabe-nos a nós, mais uma vez, construir esse futuro mais justo. Tenho muita vergonha, normalmente não consigo sequer olhar de frente para esse tipo de notícias, porque tenho acima de tudo vergonha de ter falhado tanto. Porque é o que eu digo, falhamos todos, falhou a sociedade e falhou cada um de nós. No entanto, a Dulce tem... O personagem do livro tem um instrumento que é a escrita, não é? A sua solução para ser visto e para se lembrar da sua presença é escrever, nem que seja com um giz no terraço, eu estive aqui, não é? Que não é, neste caso, um grafite de forma nada, mas é lembrar uma presença, uma existência, uma resistência. E a Dulce, de certa maneira, acaba por fazê-lo também com a sua escrita, e como todos os escritores, de certa maneira, o fazem, não é? E fez-me pensar nessa sua crónica, na crónica que se intitula Talvez os Meus Dedos, não é? A Dulce também escreve crónicas e publica na revista Visão. Tem duas passagens muito interessantes, não é? Uma delas em que pergunta à professora que curso tenho de tirar para ser escritora, não é? E após uma resposta insatisfatória, acaba por dizer, e é quase nos meus 14 anos, quando vi um filme que me mudou a vida. Ainda que pouco mais guarde dele do que os grandes planos sobre as mãos da personagem de um escritor no teclado de uma máquina de escrever, os seus dedos num hipnotizante sobe e desce de bonecreiro, um anfiteatro metálico de letras a levantarem-se em catapulta, martelando, velozes e violentas, a folha em branco. Tornou-se-me ali óbvia a resposta que ninguém me soubera dar. Para ser escritora, eu tinha de tirar um curso de datilografia. Então, temos um datilógrafo, ou uma protodatilógrafa, temos uma criança que escreve no terraço do hotel, eu estive aqui, e temos uma escritora. O que é que eles têm em comum? Olha, sempre esta vontade, acima de tudo, de compreender o mundo. Eu acho que há alguns de nós, e eu fui uma delas, em que tive sempre uma necessidade de compreender o que me rodeava, não é? E que raramente as respostas que os outros adultos me davam
que os adultos me davam em geral eram satisfatórias. Eu de facto queria ser escritora, de facto perguntei aos professores e disseram que não havia curso específico para ser escritora, ou que me angustiou durante anos, e depois a ver esse filme, estava um escritor a datilografar e eu pensei, ora aqui está essa resposta, e fui tirar o curso de datilografia. Depois de uma série de peripécias, eu tirei o curso de datilografia. De facto, os meus amigos estavam todos na praia, no verão, e eu estive das 9 às 5 numa escola de datilografia chamada Ao Meu Futuro a tirar datilografia. E quando as minhas colegas... O Meu Futuro, a escola chamava-se O Meu Futuro, era em Carcavelos. E quando as minhas colegas, todas muito mais velhas, me perguntavam o que é que eu estava ali a fazer e porque é que eu não estava na praia, porque ainda por cima eu era uma aluna muito aplicada, eu dizia, eu estou aqui porque quero ser escritora. Estou aqui porque quero ser escritora. E elas riam-se e eu pensava, elas não estão a perceber o potencial que isto é. E portanto, mantive-me. Há de facto na escrita esta necessidade de compreender o que nos rodeia e de registro, evidentemente, e também é um modesto contributo para o tal nós estivemos aqui. Eu não direi tanto eu estive aqui, porque não é tanto acerca de mim, porque sou eu e não sei quantas personagens, e acima de tudo sou eu e não sei quantos leitores. Portanto, é esta escrita sem leitores não é nada. Portanto, é esta conversa, este diálogo que nos permite depois dizer nós estivemos aqui. Estivemos aqui um bocadinho mais fortes, um bocadinho menos manipuláveis, um bocadinho mais felizes e já agora um bocadinho mais divertidos, porque isto também tem que servir para nos divertir. Se não nos divertir, também a coisa não corre bem. Eu imagino que as lições do meu futuro, ou O Meu Futuro, devem ter servido muito, porque a Dulce, eu normalmente nunca pergunto a nenhum escritor, então diga lá, se escreve de manhã, se escreve de noite, qual é o seu método, pesquisa, isso é uma questão diferente, mas não pergunto muito sobre o método da escrita, mas como eu sei qual é o método, o método da escrita da Dulce, não quero descrever, é porque eu tenho que ser sincero, é tão louco e eu gostava que as pessoas conhecessem um pouco mais. Eu imagino que o curso de datilografia tenha ajudado imenso, porque senão nunca haveria um livro. Não, o curso de datilografia ajudou-me a manter, digamos, o sonho, porque isto, como eu cresci numa casa sem livros e a minha decisão de ser escritora foi completamente inesperada e eu precisei desses pequenos passos, como é o curso de datilografia, para me manter a pensar nisso. Já o método de escrita é uma coisa completamente diferente. Eu já tinha publicado um livro e estava a escrever o meu segundo livro, que é Os Meus Sentimentos, que é um livro que em termos estilísticos é muito complicado, é uma única frase de 300 e tal páginas, não tem dois tempos verbais, não tem o futuro nem tem o condicional, não tem pontos finais. A segunda parte é o reverso da primeira parte, portanto, eu acho que eu não pude pôr mais dificuldade formal naquele livro. Eu acho que eu era na altura ainda bastante insegura e vaidosa e quis aqueles miúdos, agora vou andar de bicicleta, agora sem mãos, agora sem pés. E eu acho que de alguma maneira fiz isso nesse livro, apesar de também é um livro sobre a memória e também justifica uma série de opções que eu fiz. E quando eu estava quase a acabar o livro, depois de ter estado anos a escrever o livro, eu recebi um vírus no computador, que era um palhaço, eu clicar no nariz, eu cliquei no nariz e no dia não aconteceu nada e no dia seguinte tinha o computador todo preto, todo vazio completamente. Eu ainda chamei o técnico, mas era impossível. Tinha mesmo queimado qualquer coisa que eu já não sei. Eu tinha duas hipóteses, ou reescrevia de memória, numa luta contra o tempo e o esquecimento, ou esquecia-me de vez do livro, porque eu sabia que eu já não tinha coragem de voltar não sei quantos anos a estar outra vez ali de volta da Violeta, que é assim que a personagem se chama, que é uma mulher muito gorda, que vende ceras depulatória, etc. E eu fechei-me e escrevi durante 20 dias num processo quase enlouquecido, em que não saía, que me iam pôr a comida lá no escritório, que eu só dormia, comia e escrevia. E quando acabei o livro de reescrever, eu achei que o livro estava muito melhor.
Achei que estava mesmo muito melhor, incomparavelmente melhor. E depois pus-me a pensar porquê. E então eu percebi porquê que é. Eu escrevo, acima de tudo, para descobrir as personagens. Eu, a ser autora de alguma coisa, eu sou autora de personagens. E eu escrevo, acima de tudo, para descobrir as personagens. Eu nunca determino, esta personagem vai ser alta, magra, gorda, vai ser egoísta, vai ser altruísta. As personagens, para mim, é o único mistério da escrita, até hoje. Começam sempre por imagens, uma imagem que me ocorre e que eu assemelho a quando nós acabamos de conhecer uma pessoa. Portanto, nós quando acabamos de conhecer uma pessoa, vemos um aspecto, mas não sabemos nada da pessoa. Precisamos de tempo para saber como é que é a pessoa, o que é que a pessoa gosta, o que é que não gosta, o que é que pensa, etc. As personagens, a mesma coisa. Claro que em termos de personagens, o tempo traduz-se em escrita. Portanto, eu tenho que continuar a escrever para ver para onde vai a personagem. Nesta descoberta, nesse método, não é? De descobrir a personagem, é fácil de ver que eu vou muitas vezes por becos sem saída, em que descrevo uma série de coisas e depois digo, afinal isto não tem grande interesse, lá vou para outro sítio. O que acontece é que tudo isto me dá muito trabalho e afeiçoo-me, não é? Ainda por cima eu que sou preguiçosa, afeiçoo muito ao trabalho despendido. Então, se eu não apagar tudo, eu não consigo fazer essa edição radical desses caminhos que me foram essenciais para eu descobrir as personagens, mas que depois na narrativa do romance realmente não são, estão a mais. E, portanto, esse método de apagar tudo, que depois é uma luta, uma corrida contra o esquecimento e é um cansaço, eu já não vou por esses caminhos, por um lado porque já os sei, não é? E por outro lado posso também estar completamente preocupada ou exclusivamente preocupada com a linguagem. Porque eu sou muito obsessiva nas correções e assim já estou descansada, já conheço profundamente as personagens, já sei para onde é que elas vão e agora eu só tenho de servir isso da melhor maneira. E portanto serve para mim. Nunca vi outro escritor que apagasse tudo para fazer novamente as diferentes versões do livro e acho fantástico isso. Não, serve para mim. Funciona. Pois, funciona para mim. Quando funcionar, tudo bem. E depois há uma adrenalina. Eu, por exemplo, no resto do tempo, quando estou a escrever, eu escrevo, não escrevo, descanso, porque eu defendo que o tempo da não escrita é tão importante como o da escrita. E, portanto, eu passo imensos dias sem escrever, a pensar, e quando é aquela altura eu estou mesmo só a escrever. E é assim uma espécie também de uma experiência muito radical que me agrada muito. Também só demora 20 dias, um mês no máximo, mas é uma coisa que é muito engraçado, porque é uma fuga completa, é uma imersão total no universo. Então temos que agradecer à escola O Meu Futuro pela destreza da datilografia, sim. Deve ter deixado, porque escrever todos os livros em 20 dias é muito. Não sei se eu não quero monopolizar o tempo mais ainda, não é? Mas eu sei que a Patrícia Martinho Ferreira tinha colocado uma pergunta que ainda por cima vai ao encontro. Posso ler a pergunta, que era: Dulce Maria Cardoso poderia falar um pouco dos seus próximos projetos? E a pergunta é da Patrícia Martinho Ferreira. Bem, o meu próximo... As outras perguntas que queiram enviar, não é? Sim, o meu próximo projeto lá está, mais uma vez a Eliette determinou uma nova coisa e também é por acidente. A minha entrada na literatura foi tão selvagem que tudo me acontece mais ou menos por tentativa e erro e acidente. A Eliette eu tinha 1000 páginas e não conseguia dar-lhes forma para publicar num livro. Percebi que tinha de partir, mas também percebi outra coisa, percebi que muito antes da Eliette eu já me desagradava os corpos estanques, ou seja, o retorno, por exemplo, começa com o mas, como se a conversa viesse de trás. Os meus sentimentos começam com inesperadamente. E são sempre romances que também terminam em aberto. E eu percebi que me desagradava a ideia de um corpo estanque, não é assim? Agora eu vou falar de bolotas, agora vou falar de...
e que eu queria uma coisa mais orgânica, uma coisa mais parecida com a vida. E então percebi que eu, de facto, eu não queria terminar romances, ou seja, eu quero que eles sejam eternos enquanto eu durar, no sentido em que esta Eliette agora, evidentemente que ainda há respostas para dar da Eliette, nomeadamente porque é que aparece aquela carta, mas possivelmente o terceiro já terá pouco a ver com isso, portanto já é outra, mas que surgiu desse e o outro há de surgir de outra coisa qualquer, criando como na verdade a vida é. Nós muitas vezes vamos por um caminho porque há 10 anos conhecemos alguém que nos levou por outro caminho e as coisas nem sempre são lógicas, nem sempre são lineares, mas nunca são estanques, não é? A nossa vida é um contínuo e a nossa identidade é um contínuo. E eu queria que os meus romances tivessem esse contínuo, portanto, não é uma trilogia, nem uma tetralogia, não é nada, é isto. É um corpo que será eterno enquanto eu durar. Então, e quando é que temos a Eliette 2? A Eliette 2 temos, e depois é isso, não é? Porque a escrita é uma coisa, e no meu caso, então, é muito orgânico também, e a vida às vezes troca umas voltas. E neste momento, a minha mãe, infelizmente, em abril, adoeceu profundamente, e eu tornei-me cuidadora da minha mãe. E, portanto, este trabalho agora de ser cuidadora da minha mãe é o meu primeiro trabalho, que, como podem compreender, deixa-me pouco tempo para a escrita, mas que eu não lamento, eu faço com muito prazer cuidar da minha mãe, eu tenho muito amor e prazer, portanto não estou a lamentar-me, estou só a dizer é que continuo a conseguir escrever as crónicas da visão, preparar os programas da televisão, mas o tal corpo do romance que é da imersão, não é? Que é, isso eu agora não consigo, não tenho capacidade, nem tempo, nem capacidade. A pergunta é de fã, não é uma pergunta de cobrança. É dos fãs que têm respeito. Claro, eu percebo. Agradeço. Não sei se há outras perguntas que os colegas querem fazer. Rex, eu queria deixar-te passar um pouco a bola para ti neste momento. Mas claro, queria agradecer muito à Dulce. É um prazer. Responder às perguntas e claro, mais os livros. E a Patrícia também agradece pela resposta à pergunta dela, não é? Não sei se está a ver essas perguntas também. Não sei ver. Eu gostaria, mais uma vez, agradecer a Dulce pela generosidade e a disposição de estar conosco hoje. Realmente foi um prazer imenso de conhecê-la melhor e de tê-la aqui virtualmente. E Ricardo, agradecemos também a sua participação. Foi uma oportunidade fantástica para nós. Muito obrigado. Para mim também. Eu tenho muito carinho pelos Estados Unidos e pelos autores norte-americanos e pela cultura norte-americana, por isso é sempre um prazer estar em contacto convosco. Sim. E isto ainda vai passar a pandemia, eu ainda irei aí pessoalmente, certamente. Sim. Ótimo. Eu sei que sim. Eu gostaria de lembrar a todos que a quarta sessão do Congresso vai acontecer daqui em 1 hora e poucos minutos, quando vai ter uma sessão para os alunos da pós-graduação, para dividirem seus trabalhos de pesquisa. E para quem puder comparecer, vai ser uma sessão muito bem também. Mais uma vez, agradecemos, Dulce, pela participação, foi uma honra e desejamos-lhe toda a felicidade e saúde. Para vocês também. E boa sessão, continuação de boas sessões, está bem? Obrigado. Deus, obrigada, Deus. Adeus a todos. Deus.